Vasco e Botafogo estreiam nas competições Sul-Americana e Libertadores, respectivamente. O Flamengo se prepara para estrear hoje contra a equipe do Deportivo Táchira, na Venezuela, em San Cristóbal, e o Felipe Luiz prepara uma escalação surpreendente. Olá, eu sou o Fabrício Lopes, você está na TV O Dia. Curta, comenta, compartilha sobre cada tópico que nós colocarmos aqui para vocês e se inscrevam aqui no nosso canal. Aproveita e me siga também nas nossas redes sociais. Começar falando sobre o Botafogo, que teve a sua estreia na Libertadores da América. O atual campeão da Libertadores estreou nessa edição com derrota para a Universidade de Chile por 1-0. Nessa quarta-feira, também conhecida como ontem, no Estádio Nacional de Santiago. O Glorioso fechou o primeiro tempo com mais de 60% de posse de bola. Mas, como eu disse, abusou dos erros na tomada de decisões e nos passes. Na etapa complementar, a Laú voltou com outra postura e aproveitou um vacilo do Alvinegro na marcação para abrir o placar com Di Iorio. Além disso, na reta final, Igor Jesus ainda foi expulso. Agora, a equipe de Renato Paiva foca no Campeonato Brasileiro. O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 21 horas, para enfrentar o Juventude, no estádio Newton Santos. A partida é válida pela segunda rodada do campeonato. O próximo compromisso do Botafogo, que está na terceira colocação na classificação do Grupo A da Libertadores da América, será contra o Carabobo, que perdeu para a equipe do Estudiantes por 2-0. Aí, o jogo será às 19 horas no estádio Newton Santos. Já o Vasco poderia ter conseguido uma vitória até tranquila sobre a equipe do Melgar, mas em seu retorno a uma competição internacional após mais de 4 anos, o Vasco viu a vitória escapar de suas mãos. Na noite desta quarta-feira, o Cruz Maltino chegou a abrir 3-1 contra o Melgar no estádio Monumental de la Unza, em Arequipa, no Peru, mas permitiu o empate dos peruanos nos minutos finais. Felipe Coutinho marcou o primeiro gol vascaíno da noite, enquanto o Vegete fez os outros 2. Os gols peruanos no 3-3 foram anotados por Gregório Rodrigues, Facundo Castro e Cabreira aos 44 minutos do segundo tempo. O Vasco começou o jogo de forma avassaladora, mostrando ao seu torcedor que foi ao Peru para buscar os 3 pontos. Com apenas 2 minutos, Felipe Coutinho chamou a responsabilidade, limpou o marcador e acertou o ângulo com um lindo chute de fora da área para fazer o time carioca largar em vantagem. Apesar do gol cedo do Vasco, o Melgar não ficou acuado no seu campo de defesa e saiu para buscar um empate. Após assustar com Rodrigues, que só não marcou porque Maurício Lemos salvou em cima da linha, o time peruano teve um pênalti marcado a seu favor aos 23 minutos, quando Cabanilhas foi derrubado na área por Paulo Henrique. Porém, Martínez bateu longe do gol e desperdiçou a chance de empatar. Tentando se empolgar novamente na partida, o Vasco voltou a se beneficiar do talento de Felipe Coutinho, que viveu noite inspirada. O camisa 11 recebeu na quina da área e cruzou de trivela para Vegete, que saiu na cara do gol e ampliou para o Cruz Maltino. No fim do primeiro tempo, Gregório Rodrigues subiu de cabeça para marcar, deixando os peruanos vivos para a segunda etapa. O segundo tempo começou da mesma forma como o primeiro, com o Vasco balançando a rede. Com apenas 6 minutos, Nuno roubou a bola no campo de ataque, trabalhou com Felipe Coutinho e encontrou o Vegete na área. O artilheiro vascaíno brigou com a marcação e, mesmo caído, conseguiu tocar para o fundo das redes e ampliar a vantagem do time brasileiro. Em desvantagem, o Melgar encontrou dificuldades para jogar pelo meio e passou a apostar em bolas aéreas. Aos 34 minutos, quando Cabreira cruzou da intermediária e Facundo Castro levou a melhor sobre o uruguaio Maurício Lemos, fazendo os donos da casa encostarem no placar, 3-2. Embalado pelo gol, o Melgar começou a pressionar ainda mais o Vasco
e conseguiu novamente vencer a defesa vascaína aos 44 do segundo tempo, quando Gonzalez avançou pela esquerda, encontrou Cabreira nas costas de Piton para marcar de cabeça e dar números finais ao jogo. Após a frustração na Sul-Americana, o Vasco volta seu foco para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no sábado, dia 5, às 18h30, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Pela competição continental, o time carioca só volta a campo na terça, contra o Puerto Cabello, em São Januário. Aliás, no grupo G, que é o grupo do Vasco, na Sul-Americana, ainda teremos hoje, às 19 horas, o enfrentamento entre Puerto Cabello e Lanús. Agora chegou o momento da gente falar do Mengão queridão. O Flamengo estreia hoje, quinta-feira, dia 3 de abril, na Libertadores da América. A equipe do técnico Felipe Luiz já está em San Cristóbal, na Venezuela, onde enfrentará o Deportivo Táchira. Felipe Luiz tem dificuldades para poder montar a equipe rubro-negra, uma vez que não tem 7 jogadores nesse elenco. Dos 7, apenas Vinha e Pedro já eram desfalques desde a sua chegada, mas Felipe ainda coleciona as ausências de Danilo, Arrascaeta, Wesley, Gerson e Gonzalo Plata. Felipe tem algumas alternativas para compor a equipe rubro-negra. No lugar de Wesley, Guilherme Varela deve assumir a titularidade da lateral. No lugar de Arrascaeta e de Gerson, Felipe pode mudar o esquema, trabalhando num 4-4-2, usando Eric Pulgar e Alan no meio, com De La Cruz e Luiz Araújo. Lá na frente, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Michael disputam uma vaga para 2 atletas, formando o 4-4-2 de Felipe Luiz. O fato é que, independente de como o Felipe Luiz pretender montar a equipe rubro-negra, o Flamengo é muito superior ao Deportivo Táchira e tem totais condições de voltar da Venezuela com os 3 pontos. O complicador pode ser o Campeonato Brasileiro, porque neste domingo o Flamengo enfrenta o Vitória, lá na Bahia. E como a viagem para a Venezuela é uma das mais longas dentre todas na Libertadores, o Flamengo pode ter um desgaste físico por conta do deslocamento Brasil-Venezuela e isso acabar sendo um prejudicial para a equipe no Campeonato Brasileiro. Voltando a falar da Libertadores, é importantíssimo o Flamengo conseguir conquistar seus 3 pontos hoje, porque assim abre a possibilidade do Flamengo conseguir também a primeira colocação não só no seu grupo, mas também a classificação geral da Libertadores da América, que daria direito ao rubro-negro carioca de decidir todos os jogos em seus domínios. Você acredita numa recuperação do Botafogo na Libertadores? Vacilo do Vasco pode ser comprometedor na Sul-Americana? E o Flamengo vai conseguir a vitória na Venezuela e deslanchar na Libertadores para ser o melhor classificado na classificação geral da competição? Rubro-negros, vascaínos e botafoguenses, comentem. Já o Fluminense segue procurando treinador. Ontem, Gabriel Milito recusou a proposta do Fluminense para se tornar treinador tricolor. Com a recusa do treinador argentino, o Fluminense volta as suas atenções para um antigo conhecido do torcedor tricolor. Mas não é o Fernando Diniz, não. Estou falando de Renato Gaúcho. O Fluminense abriu conversas com Renato Gaúcho para que ele retorne às Laranjeiras. Renato, que tem um histórico muito positivo com a equipe tricolor, apesar de ser rubro-negro e gremista, confesso. Renato pode estar voltando mais uma vez para ajudar o Fluminense a voltar para o caminho das vitórias. Você, torcedor tricolor, prefere Renato Gaúcho ou Fernando Diniz? Coloca aqui nos comentários. Quero ver aqui nos comentários se tricolores, flamenguistas, cruzmaltinos e botafoguenses vão comentar. Essas eram as notícias que eu tinha para passar para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de recomendarem o TV O Dia e de se inscreverem aqui no nosso canal. Tamo juntos, obrigado por tudo, bom jogo para quem ainda vai jogar, boa recuperação para quem já jogou, saudações!